Até onde vai os limites da ostentação? Por que pessoas ostentam e não se sentem felizes quando têm aquilo? Hoje conheceremos a história de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio tinha na época seus 28 anos de idade. Era um rapaz que tinha muita condição financeira. Ele era uma pessoa bem-sucedida, tinha apartamentos, tinha casa, mansões onde ele passava o final de semana, mas tinha uma que ele morava. Mansão essa gigantesca que ele passava ali o tempo todo. Mas tinha uma coisa, mais do que as casas e os apartamentos, ele gostava muito de colecionar carros. Carros daqueles esportivos mesmo, que são minúsculos e só cabem no máximo 2 pessoas. Aqueles carros que custam aí, giram em torno de 500 mil a 1 milhão, mais do que isso. Carros daquele que só jogador de futebol tem. Ele tinha uma garagem, em cada garagem dessa, ele tinha 3 garagens, melhor dizendo, tinha um carro desse. E ali as pessoas perguntavam, mas para que 3 carros se você só anda em um? Ele falou, não, mas é porque eu gosto de ostentar, eu não tenho isso aí só porque é um carro bom. Eu gosto de ter um carro que me sinta à vontade, Ele falava um monte de coisa. Naturalmente, mulheres gostavam de dar volta no seu carro. Ele tinha tudo praticamente para ser feliz, porém não era. Paulo Sérgio vivia deprimido. Paulo Sérgio vivia procurando psicólogo, psiquiatra, e eles diziam, por que você tem tudo isso se não te faz feliz? E ele falava assim, ele tentava se explicar, não, é porque eu sinto um vazio, eu preciso de alguma coisa que vai preencher isso, porque eu não me compreendo de estar assim, de ter tudo aquilo que eu desejo, mas no final eu senti um vazio enorme. Assim era Paulo Sérgio. Paulo Sérgio procurou até o ocultismo no momento que estava tendo todos esses luxos. Paulo Sérgio procurou linhas de religiões satânicas para poder curar esse vazio interior. Porém, ele teve todo o sucesso do mundo. Tinha carro, tinha tudo. Para você ter uma ideia, no meio da sala de estar dele, ele tinha um automóvel ali que ficava, um automóvel do tamanho comum, que ficava girando ali em torno. Ele passava a tarde olhando aquele automóvel, girando, sabe? Parecendo aqueles automóveis que vão ser sorteados, que você vê assim no meio do shopping, o automóvel girando ali, girando para um lado e para o outro, igual um relógio. Assim ele tinha no meio da sala. Então Paulo Sérgio meio que fazia as suas orações diabólicas lá, a sua seita, fazia muitas dessas coisas e estava sendo protegido. No entanto, ele bebia, ele fazia as suas farras e nada, doença nenhuma entrava em Paulo Sérgio. Mas Paulo Sérgio se sentia mais vazio do que nunca. E já chegou até a frequentar alguns lugares, né? Lugares que ele chegaria para fechar negócio, já bêbado, embriagado. Estava acontecendo muita coisa que estava virando a vida de Paulo Sérgio de cabeça para baixo. Paulo Sérgio se endividou. Paulo Sérgio, aos poucos, teve que vender um por um dos seus apartamentos. Ele vendia seus apartamentos, pagou suas dívidas, mas outras ditas dívidas surgiram. Paulo Sérgio chegou até o ponto de ter que vender seus carros, mas ele tinha que escolher o menos bonito ali para vender, mas ele vendia com aperto no coração. E ele falava, eu estou procurando tudo, mas o vazio da minha alma está prevalecendo, eu não sei o que eu vou fazer. E assim estava acontecendo. Paulo Sérgio já não sabia mais o que fazer. Aquele carro ali que tinha no meio da sua sala, girando para um lado e para o outro, já não fazia mais feliz como antes. Paulo Sérgio foi perdendo dinheiro pouco a pouco, por causa do seu... Ele se sentia vazio e já não sabia mais o que fazer. Sobrou apenas a mansão que ele morava.
estava ali morando por algum tempo. Suas dívidas até que foram quitadas, já que ele tinha vendido praticamente tudo, mas não vivia em boas condições. Ele tinha que reduzir custo, reduzir gasto, já não podia mais comprar os seus carros, tomava remédios antidepressivos. Mulheres, ele não casou, ele escolheu não casar e ficou ali. A depressão ia subindo. Problemas apareceram, muitos problemas de saúde. Ele teve até problemas de cirrose por causa da bebida alcoólica, já que ele se recusava a parar de beber. Mas nada adiantava. Paulo Sérgio, um dia, está ali no seu sofá, cabisbaixo, olhando aqueles carros e meio que balançava a cabeça. Ele olhava cada carro ali, aqueles carros que eram motivo de alegria, começaram a ser motivo de tristeza. Paulo Sérgio olhava, balançava a cabeça e às vezes se perguntava para que tudo isso. Paulo Sérgio se sentiu um verdadeiro, desculpa a expressão da palavra, um verdadeiro palhaço, porque nada lhe fazia feliz, nada, ele não tinha aquela felicidade, né? Nada aquilo fazia feliz, era como aquela música do Raul Seixas, Ouro de Tolo. Assim era exatamente o que se passava na vida dele. Ele não se sentia bem, ele ligava a sua televisão, mudava de canal para lá e para cá, mas nada satisfazia ele. Até que um dia ele adormece no seu sofá da sua casa, sem filhos, sem esposa, sem alguém para cuidar. Ele não acorda mais. Um vizinho passa, que conhecia muito bem Paulo Sérgio, chega até aquele local e olha, percebe que ali já não há mais ninguém. Pouco tempo depois, aquela casa é toda revistada, inspecionada e percebe-se ali o corpo de Paulo Sérgio. Paulo Sérgio não teve como deixar nada de herança. Ele faleceu aos 45 anos de idade. A doença não foi ainda identificada, mas ele simplesmente deitou ali, adormeceu e não acordou nunca mais. Foi enterrado, porém não houve familiares no seu enterro, apenas alguns poucos vizinhos ali. Talvez foi o enterro mais vazio que pudemos ver. Paulo Sérgio morreu, ostentou, teve tudo o que quis, mas tudo aquilo que ele quis não foi o suficiente para preencher o seu vazio. Pensou que ia ter tudo, mas acabou morrendo sem absolutamente nada. Fala pessoal, belezoca? Aqui tudo na medida do possível. Bem, essa história é o relato de muitos artistas que fazem pacto com o ocultismo. Gente, eu não quero falar mal de religião de ninguém. Eu sei que não é esse o problema. O vazio espiritual não tem muito a ver com religião, não é nada disso. Mas o vazio espiritual condiz de você ser feliz, ser próspero com aquilo que você tem. Você é muito... A gente pode dizer assim, eu quero ter uma coisa, mas não é porque me satisfaz, é porque é o mais bonito. Você tenta competir com os outros. Aí você tenta ser o que você não é para impressionar quem você odeia. Não foi o caso aqui da história, mas é mais ou menos assim. Aí você quer se comparar com os outros para ser que você acaba sendo o que? Exatamente o que você não é. Você fica com inveja de algo que não existe, de algo que nem se passa na sua cabeça que aquilo é mentira ou fake, mas na verdade não, ele tinha. Só que o que acontece? Aquilo não satisfez ele. Por quê? Um daqueles 3 carros podiam depreciar, podia ali, aqueles carros ali podiam não servir para nada, podiam virar sucata, só parado ali na garagem, porque carro muito parado estraga. Ele ia sair com aqueles 3 carros corriqueiramente? Não ia. Era aqueles carros de corrida, aqueles carros que só jogador de futebol tem. Fora que ele também tinha algo assim, dentro da sua casa. Imagina, você ficar olhando aquele negócio rodando. Quando eu era criança eu via isso no shopping.
quando eles iam sortear um carro, aí tinha tipo tinha um círculo assim embaixo, onde o carro ficava em cima e o carro ficava girando ali com uma faixa em cima, né? Que ele seria sorteado. Então, ele tinha isso em casa, mas a troco de quê? Se ele não era feliz. Infelizmente somos assim, pessoas, ele tinha dinheiro, mas não era rico, melhor dizendo. Então, quando uma pessoa tem dinheiro apenas e não é rico, isso aí que acontece, a pessoa se sente vazia. Isso acontece com jogador de futebol, acontece com cantor, com modelo, ainda mais quando faz pacto com satanismo. A gente tem vários exemplos aí, Raul Seixas, vários aí que tinham tudo para ser feliz e não foram. Morreram assim amargurado. O Renato Russo, por exemplo, ele mesmo morreu dizendo assim: a terra não é o meu lugar. Se eu morrer, eu vou para um lugar melhor. Será mesmo que ele foi para um lugar melhor? Eu não sei, nós não sabemos. Esperamos que sim, né? Bem, comenta aqui embaixo o que você achou dessa história. Esse é o e-mail para você enviar sua história para mim. Não é conto adulto nem coisa parecida, mas algo que traga lição de vida. Eu vou ficando por aqui. Fiquem com Deus e até a próxima.